Eu só gostaria de mostrar meu contentamento de ver várias pessoas aqui, de vários lugares. Isso é muito legal, não é? Eu acho que o pessoal aqui da ilha, São Sebastião, estão felizes por ter esse grupo todo aqui, né? E o pessoal do Rio, que muito legal essa atitude de vocês terem feito essa viagem longa para chegar até aqui, trazendo uma alegria tão boa aqui pra gente, né? Enfim, todos vocês, Deus abençoe. Acho que vocês já leram, eu sei que é tarde, 9h30, essa palestra era para começar 8h30. Né? É? Como é que é? Já acabou a palestra. Deveria ter começado antes para acabar agora, mas na realidade eu espero terminar antes da 1h. Ah, que bom! Antes. Que bom! O café da manhã é que horas? Às 8. Então vai fundo. E vocês já viram aquela passagem na Bíblia que o apóstolo Paulo foi pregar numa cidade e chegou lá, ficou pregando até meia-noite e tinha um neguinho lá na janela lá em cima que deu sono nele, ele caiu de lá de cima e morreu. E o apóstolo Paulo foi lá, ressuscitou o sujeito e continuou o discurso até a manhã seguinte. Não é? Eu não vou continuar isso porque eu não tenho o poder de ressuscitar ninguém. Como Paulo tinha, né? Mas prometo que vou até a manhã seguinte. Antes de começar, eu trouxe uma reportagem que eu gostaria que vocês... Eu achei muito interessante, uma reportagem que eu encontrei numa revista, e eu gostaria que vocês dessem... O que vocês acham disso, não é? Casamento entre crianças. Na Índia, eu vi isso na revista Acontece. Na Índia, eles casam crianças novinhas, aí 6, 7 anos de idade, 8 anos. Então, imagina aí o casamento até usei essa ilustração uma vez lá no metrô, né? Do Cauê com a Malu, né? Imagina os pais patrocinarem um casamento desse. Muito interessante, não é? Como é que funciona isso lá na Índia? Mesmo com o casamento entre crianças proibido, desde a nova Constituição, são feitos cerca de 200 mil casamentos por ano. Olha, é muito casamento de criança, não é? E entre pessoas menores de 18 anos. Atualmente, alguns casamentos entre crianças são desfeitos por divórcio, que é bem mais simples que no Brasil, pois esses casamentos não são formalizados com documentos, como aqui, né? Nós temos o cartório e tudo aquilo, e sim com testemunho da sociedade. Alguns jovens se separam antes mesmo de consumar o casamento. Embora nós fiquemos chocados, e eu gostaria, antes da gente dar continuidade, o que você acha disso? Casamento entre crianças. Alguém tem alguma coisa? Gostaria de falar alguma coisa? Favor ou contra? Contra? Precipitado? Precipitado? Acho que eles visam mais no material, né? O dinheiro. Pode ser. Hoje eu penso diferente. Acho que seria bom se eu já ter um contrato, pelo menos. Seria bom ir treinando. Mas estou falando de casamento, não contato, né? Não, porque contrato. Na realidade tem alguns países que os pais já combinam. Né? Alguns países no Oriente Médio que os pais já combinam o casamento dos seus filhos. E quando eles crescem, eles não têm escolha, já estão comprometidos. Mas aí não é casamento, aí é uma promessa, um compromisso. Mas aqui na Índia é o casamento mesmo. Mas na igreja a gente vê assim, filhos que seriam bons para os nossos filhos. Então a gente imagina como seria bom
se o meu filho casasse com aquela menina, se a minha filha casasse com um rapaz, a gente acaba Entendi. sustentando. Se quiser, você tem razão. Vai continuar porque é julgo desigual, né? Eu entendi. Às vezes eu e a Doroti, durante a nossa vida cristã, nós estamos na igreja já há quase 50 anos, e a gente comenta, às vezes, lá na igreja a gente vê um solteiro e uma solteirona, e a gente fala, nossa, seria tão legal se, né, desse certo aqueles dois, né? A gente faz aquele papel de casamenteiro, né, de agência de publicidade, agência de casamento. Mas nem sempre é assim que acontece. Agora, embora a gente fique chocado com crianças se casando, não é para a gente ficar tão chocado, porque isso é o que nós vemos na nossa igreja. No Brasil, e a nossa igreja, muitas vezes, a gente vê casamento entre crianças. Não na idade cronológica, mas na idade mental, idade intelectual, idade emocional, idade espiritual. Porque a pessoa pode ter uma idade física, porque nós temos idade física, idade intelectual, idade, por exemplo, uma pessoa que foi batizada ontem, ela tem 30, 40 anos de idade, ela é um nenê em Cristo ainda, não é? Tem pessoas que têm 30 anos de idade, mas tem uma cabecinha ou um QI de criança de 12. Quer dizer, intelectualmente ela tem 12 anos, mas fisicamente tem 30. E nós vemos na igreja muitas pessoas imaturas contraindo matrimônio. Essas uniões que nós estamos comentando, elas são marcadas pela imaturidade. O que significa a palavra imaturidade? Vem de imaturo, que é do latim, eu peguei ali do dicionário Aurélio, que a imaturidade é aquilo que não é ou não está maduro. É a mesma coisa que você comer uma banana verde. É uma coisa prematura, uma coisa precoce, uma coisa antecipada e que não tem maturidade. Essa é a definição de imaturo dada pelo Aurélio. E se eu tivesse que colocar um sinônimo de imaturidade, eu colocaria infantilidade. Algumas pessoas no casamento têm atitudes infantis. Isso é interessante, não é? Isso é interessante. Muitas vezes a criancice é bonita, mas muitas vezes a criancice é terrível, principalmente num relacionamento. A imaturidade, aqui eu peguei da Wikipédia, né? É um padrão comportamental ocasionado pela permanência de um indivíduo em estágios anteriores do desenvolvimento, tanto intelectual como moral. Deu para entender aí a definição do que é a imaturidade? É um indivíduo que permanece num estágio anterior do seu desenvolvimento. Ele não cresceu. O ser humano se desenvolve em estágios. O nosso desenvolvimento, ele é dividido em etapas, em fases. Tem várias teorias sobre isso. Por exemplo, Jean Piaget tem uma teoria lá quem é pedagogo aí, não é? Lembra, né, das definições de Piaget, não é? Aquele sensório motor, toda aquela teoria dele, que é interessante. Tem, por exemplo, o Erik Erikson, ele tem uma teoria também sobre o desenvolvimento, ele fala dos estágios. Tem o Freud, que fala sobre a infância, a adolescência e assim por diante. Mas eu vou colocar aqui algumas fases do desenvolvimento que são comuns para nós todos que somos leigos. Então, primeiro estágio é da infância, o segundo é o da adolescência. A terceira etapa é a idade adulta, é quando o indivíduo já está tomando umas definições na vida, já está se autossustentando, etc. Já tem uma filosofia própria de vida.
depois vem a meia-idade e depois vem o pé na cova. Ou a velhice, né? Então, divide-se mais ou menos nesse... Poderia até ter umas explicações melhor aí, mas não cabe aqui no momento, não precisa. Só para vocês entenderem que o desenvolvimento humano tem essas etapas. Só que, infelizmente, algumas pessoas se casam na infância ainda, intelectualmente, moralmente, emocionalmente, psicologicamente. Você sabe que o Freud tinha duas coisas que ele falava a respeito disso. Quer dizer, ele fala sobre mecanismos de defesa, que são alguns mecanismos que os indivíduos usam para se defender de ansiedades, de angústias, etc. E ele tem mais de uma dezena de mecanismos de defesa que ele menciona. Mas duas delas são interessantes. Uma é a regressão. O indivíduo, mesmo que ele esteja aqui na velhice, ele regride para uma etapa inferior. Por exemplo, ele volta para a infância. Ele age como se fosse uma criança ainda. Só uma ilustração. Por exemplo, uma criança vai com a mãe no shopping, chega lá, uma menininha, chega lá, ela olha uma bonequinha na vitrine, fala, mamãe, eu quero essa boneca. E a mamãe diz assim, olha, não dá para comprar essa boneca agora porque eu não tenho dinheiro e tal. Ah, mas eu quero. Não, mas não dá agora. Ah, mas eu quero. Aí começa a chorar e cai no chão, esperneia e grita. E a mãe começa a ficar com vergonha. Então, para não ficar com muita vergonha, a mãe vai, tá bom, vai lá e compra a bonequinha. Quer dizer, premiou um comportamento inadequado daquela criança. Isso daí ficou gravado lá, reforçou esse comportamento. E aí ela começa a entender como que eu devo fazer para conseguir as coisas. E funcionou com a mãe dela daquele jeito. Amanhã ela vai usar a mesma técnica, a mesma tática para conseguir outras coisas. E essa menina aí vem casar, depois que ela tiver com 25, 26 anos, está casada, um dia ela olha para o marido lá e fala, olha, eu queria um micro-ondas. E ele fala, olha, no mês que vem eu vou receber, agora eu não tenho. Ou quando receber o 13º eu compro. Aí ela começa, você nem entende por que ela está chorando. Mas sabe o que é isso? Ela está tendo uma regressão a um comportamento infantil que funcionou, que deu resultado. Entendeu? Ela foi premiada naquela ocasião e aquilo fez com que ela repetisse e vai repetir assim enquanto der certo, né? Isso é uma pessoa que regrediu, que voltou à infância. Outro mecanismo que o Freud fala é que a pessoa pode ter uma regressão, quer dizer, de vez em quando ela volta a ter uma atitude que ela tinha na infância, um padrão de comportamento que funcionava. E ela vai utilizando. Mas o Freud fala também da fixação, que é um indivíduo que ficou, por exemplo, ele chegou na meia-idade, mas ele tem comportamento de uma idade adulta, ou ele tem comportamento de adolescência. Não sei se vocês já conheceram alguns adultos que parecem adolescentes, né? Que não quer sair da adolescência. Tem muito disso, né? Então é um indivíduo que ficou fixado naquela fase do seu desenvolvimento. Tem alguns que regridem de vez em quando, mas tem alguns que ficaram fixados mesmo. De qualquer maneira, a infância é imaturidade. E alguns casamentos estão acontecendo entre infantes, entre crianças pequenas. A imaturidade é uma questão tratada na Bíblia. Lá em Hebreus, no capítulo 5, versículo 12 até o 14, diz assim: pois, com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite,
e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui a Bíblia está falando de uma situação de imaturidade, infantilidade. Os cristãos lá, a quem ele se refere, já tinham tanto tempo de conversão e ainda estavam nos princípios elementares do cristianismo. Ainda não tinham se desenvolvido adequadamente para poder discernir as coisas corretas ou não. E tem muita gente que tem essa imaturidade no relacionamento conjugal, relacionamento com os pais, relacionamento com as pessoas. A imaturidade conjugal, ela inclui várias coisas. Ela inclui uma má vontade em assumir e manter compromissos. A criança não gosta muito de assumir compromissos. Isso é coisa de criança, não é? De manter responsabilidades. Isso é coisa para adulto. E criança é difícil assumir essas responsabilidades. Outra coisa é a tendência de dominar. A criança quer, sempre pode ver, numa brincadeira entre crianças, todas elas estão querendo mandar. Ninguém está querendo ser mandado, todas estão querendo comandar. E isso no casamento é terrível. Isso daí prejudica muito a relação do casal. Não existe muito uma relação de submissão, de respeito, de sujeição. E quando eu falo submissão no casamento, não estou me referindo tão somente à mulher que deve ser submissa ao marido, mesmo porque no versículo anterior, que diz que a mulher seja submissa ao marido, diz, sujeitai-vos uns aos outros. Então a submissão deve ser mútua, tanto do homem como da mulher. Mas se é entre crianças, se não há uma maturidade, então essa sujeição fica muito difícil, porque a pessoa quer dominar. Isso é atitude infantil. Outra atitude infantil, que prejudica não só as relações em geral, mas principalmente o casamento, é a insensibilidade às necessidades e interesses do outro. Infelizmente, tem pessoas que não conseguem perceber o que o outro precisa, o que o outro sente. Tem 3 palavras, não é, que termina com tia, não é? Simpatia, quando você simpatiza com uma pessoa. Antipatia é quando você não simpatiza, não vai com a cara da pessoa. E como é que chama aquela que você se coloca no lugar do outro? Empatia. Então, empatia é o quê? É você sentir, se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo. E quando a pessoa não tem essa capacidade, é sinal de infantilidade. Uma criança, ela não consegue perceber o que a mamãe está sentindo, o que o papai está sentindo, o que o coleguinha está sentindo. A criança, ela é muito egocêntrica, não é? É uma visão egocêntrica da vida. Egocentrismo, isso também foi tratado muito pelo Piaget, não é? O seu Messias aí, que é pedagogo, tem até um livro escrito sobre pedagogia. O egocentrismo é quando a pessoa acha que ela é o centro. Isso é atitude infantil. Por exemplo, o bebezinho está lá no berço. Quando ele começa a se desenvolver, o Piaget diz, quando ele começa a desenvolver o sentimento egocêntrico, é quando, por exemplo, ele está no berço, está olhando a mãe. A mãe chega e bate no interruptor, acende a luz. Justamente no momento em que ele balançou o chocalho que tem no berço. E aí ele acha que a luz acendeu por causa dele. Ele é o centro. Egocentrismo. Você leva um grupo de crianças para brincar numa casa, e aí tem lá vários brinquedinhos, e a criança começa a brincar com o brinquedinho do colega, e a mãe fala, bom, chegou, vamos embora, está na hora de ir embora, acabou a visita, e a criança fala, quer levar o brinquedo do outro, e você diz, não, esse brinquedo não é seu, é dele. Ele, não, é meu, é meu.
A criança não tem essa noção do que é do outro, do que é dela. Ela é egocêntrica, ela acha que o mundo funciona em torno dela. Eu acompanhei uma pessoa, que hoje é uma psicóloga, no meu consultório, há muitos anos atrás. Ela era criança e os pais, inclusive tinham um pai que era advogado, a mãe era promotora, e eles brigavam tanto lá na cozinha, e ela se recolhia e ficava na cama deitada, e os pais discutindo, e ela ficava chorando porque ela achava que eles estavam brigando por causa dela. Então, é uma visão egocêntrica, isso criança, né? É uma visão egocêntrica. Por isso que no caso, por exemplo, de separação conjugal, divórcio, desquite, coisa assim, quando a criança é pequena, ela sente que ela foi culpada pela separação, embora não tenha sido. Quase ninguém separa por causa da criança. Mas na cabecinha dela, é assim que funciona. Porque ela é egocêntrica, o mundo gira em torno dela. E tem gente que casa com esse egocentrismo. Não é? Pessoas que fazem com que a pessoa procure satisfazer a sua própria vontade e exigir os seus direitos. Aquela expressão que nós costumamos usar é a pessoa que só enxerga o próprio umbigo. Não é capaz de ver o umbigo do outro. Essa é uma atitude infantil. Que às vezes você vê isso na relação do casamento. Atitudes como estas desencadeiam conflitos e atrapalham qualquer relacionamento. Fica até muito difícil de você, como cristão, conselheiro cristão, ou mesmo um irmão que te pede uma ajuda, você ajudar esse casal, se tem um deles com atitude egocêntrica, que só vê o seu lado, só vê sua necessidade e não vê a do outro. Isso é coisa de criança. O Oscar Wilde, coloquei isso aqui só para a gente pensar, porque o Oscar Wilde não era um bom sujeito, né? Mas ele falou essa coisa que é interessante. Ele dizia que o egoísmo não é viver como queremos. Egoísmo é querer que os outros vivam como queremos que eles vivam. Você não vive como você quer, mas você quer que todo mundo viva do jeito que você gosta e você quer que todo mundo se encaixe ao teu padrão. Já ouviu falar no leito de Procusto? Procusto era um cara muito rico. Isso é uma lenda que tinha lá na antiguidade. Ele é um cara muito rico. E ele costumava convidar as pessoas para ir jantar na casa dele, para almoçar. E quando a pessoa chegava lá, ele chamava suas bailarinas para agradar o seu hóspede. E ele mandava trazer roupas finas para dar de presente para o hóspede. E aí ele mandava trazer as melhores iguarias, os melhores alimentos para o seu hóspede. Só que, quando era na hora de dormir, o cara tinha que dormir na cama dele. E aí, se a pessoa fosse maior do que a cama dele, que a cama dele não era muito grande, ele mandava cortar o pedaço que sobrava. E se a pessoa fosse menor, ele mandava esticar, para ficar do mesmo tamanho da cama dele. Lógico que isso tudo é uma fantasia do passado. Mas tem muita gente hoje que é como Procusto. Ele quer que as pessoas se encaixem no seu padrão. Quer que as pessoas vivam como ele entende que deve viver. E no casamento isso não funciona. Isso destrói qualquer relação. A imaturidade, ela também prejudica não só nos aspectos que falamos até agora, mas também prejudica na boa comunicação. Você sabe que o casamento, aliás, toda a relação humana é fundamentada na comunicação. E quando não há uma boa comunicação, ou quando a comunicação está interrompida, quando a má comunicação, às vezes é até pior do que quando ela está interrompida. Mas quando não há boa comunicação, a relação sofre. Você já ouviu falar da síndrome da tromba de elefante? Pois eu vou te contar. Você já ouviu, ou talvez tenha até na sua casa.
Isso é uma atitude interessante. Sabe, quando você briga com alguém, uma vez eu ouvi dizer, olha, isso daí é uma síndrome que afeta mais as mulheres, mas eu já vi muito homem fazer isso. Já vi muito homem fazer isso. Qualquer encrenquinha, qualquer coisa que desagradou, a pessoa deixa cair a tromba. E fica lá. E às vezes fica no canto, não conversa com ninguém, e fecha a boca, e às vezes entra até num processo que nós chamamos de psicossomático. Quer dizer, a pessoa somatiza, ela acaba até ficando doente quando as coisas não correm do jeito que ela quer. Isso é uma coisa mesmo inconsciente, sabe? Pode ser uma coisa inconsciente, não é malandragem da pessoa, mas é a síndrome da tromba. Inclusive, se você tem alguém na sua família assim, tem um lugar que vende. Essas trombas você poderia dar de presente. Se o seu marido ou sua esposa um dia ficar assim, traga um presentinho desse para ver se ele se manca, né? Isso é uma atitude infantil. Esse negócio de ficar emburradinho. Talvez a pessoa me ofenda, na hora eu não gosto, posso ficar emburradinho, mas tenho que resolver logo. Temos que conversar e resolver isso. Não pode permanecer nesse estado de trombose. Também pode comprar o chapéu de moça. Exatamente. A comunicação, nesse caso, fica interrompida. Não é? Fica interrompida. Infelizmente, se a pessoa ficou lá emburrada num canto, aí não tem como conversar. Mesmo que um tenta e tal, mas é difícil, porque não há comunicação. E quando não há comunicação, como vai resolver o problema? A comunicação vai embora. Comunicação pode ser verbal ou não verbal. Verbal é isso que eu estou falando. Não verbal é a comunicação que vem através do corpo, através das expressões do rosto. Não é? Eu conheço uma pessoa que ela fala muito pouco. Uma mulher, por sinal, difícil ver isso, né? Uma mulher que fala muito pouco. É raro, é raríssimo. Mas eu conheço essa pessoa e ela, com seus filhos, sua filha, e uma vez eu estava olhando para ela e ela conversava assim. Então aquilo eram altos papos. Eles entendiam, é uma comunicação não verbal. Então, muitas vezes, você pode chegar para sua esposa até dizendo, olha, eu te amo. Não funciona, você tem que ter também uma comunicação física que acompanhe. Tem até um livro, não é? Que diz O Corpo Fala. Aquele livro, quem já leu, mostra claramente como é que tem tantas expressões que a pessoa usa através do corpo que demonstra comunicação. Olha, uma boa notícia para a gente é que comunicação pode ser aprendida. Tem pessoas que não aprenderam isso desde a infância, não tiveram um lar onde tiveram a oportunidade de aprender a comunicar, a resolver as questões. Tem pessoas que viviam num lar onde era só na base dos gritos, a expressão que se usa muito lá em São Paulo, não sei, lá no Rio, em outro lugar, barraco, sabe? Tem famílias que são barraqueiras. Só levanta barraco, quebra pau e briga. Não há muito relacionamento, não há muita conversa, diálogo, entendimento. E essas pessoas crescem com dificuldade de se comunicar. Crescem num aspecto de infantilidade. Mas a boa notícia é que a gente pode tentar melhorar. A gente pode aprender. Qualquer pessoa pode aprender a falar. Pelo menos a se expressar dentro das suas limitações, da sua capacidade. Outra coisa que a imaturidade produz é relacionamento super ou subintegrado. Super integrado ou subintegrado.
O que é isto? No relacionamento super integrado, a relação entre o casal é tão envolvente que eles perdem a identidade pessoal, que eles perdem a identidade própria. Sabe? São tão fechados, são tão ligados, tão coesos, que perdem a autonomia pessoal. E às vezes você até conversa com a pessoa, ela é cristã, não, mas Jesus disse que deixa a casa do meu pai e da minha mãe, me uno na minha mulher e nós somos uma só carne. Como quem diz, olha, é um só, não dá para ser dois. Mas não é verdade. Você não, quando você casa, você não anula a personalidade do outro, nem pode. Você tem que manter o respeito pela individualidade, pelo progresso, pela característica própria de cada pessoa. Uma aliança de casamento boa para essas pessoas seria essa. Não é? Ficariam bem enroscadinhos e não se separariam de jeito nenhum.